Fala, meus amores da primeira série, tudo bem? Espero que sim. Estava ansiosa para montar essa aulinha de correção das nossas atividades revisionais de literatura. E aí, preparados, ansiosos para saber onde acertaram, onde erraram, né? Isso é super importante para saber onde eu posso ir tirando as suas dúvidas, aonde literalmente você não entendeu e a gente vai voltando, ok? Então, se prepare, meu amigo, porque a gente vai começar com a nossa correção dessas atividades revisionais, ok? Então, a questão 2 dizia o seguinte, lembrando que a questão 1 era o seu nome, sua série, sua turma, ok? E aí na questão 2 iniciava o nosso poeminha, isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto. Com a imaginação, não uso o coração. Tudo o que sonho, eu passo. E aí então, você terminaria a leitura e viria para a pergunta. Este poema de Fernando Pessoa aborda aspectos fundamentais do conceito de literatura. E você rapidamente tem que lembrar conceito de literatura, como é que ela é formada e tudo mais. E aí sim, vamos para a pergunta. Analisando os versos, dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Comente o que ele traz de fundamental para que um texto seja considerado literário. Gente, a gente falou isso em tantas aulas específicas, né? O que era o texto literário, o texto não literário? Tem várias formas de você poder me dar essa resposta, né? Dentro desse contexto aqui específico, mas um deles poderia ser, por exemplo, o próprio autor trabalhar com o sentimentalismo, com o eu lírico, com o ato de ele viver de forma conotativa, né, e viver os sentimentos. Isso tudo é o quê? É o mundo do sentido literário das coisas, não é mesmo? Acima de tudo, trabalhar com essa questão da verdade, da ilusão, o que permeiam essas ideias específicas, né? Então, seria colocar, basicamente, o significado da literatura e esse entrelaçamento com o texto literário, com o campo conotativo, com o sentido figurado das coisas, né? Com o ato de trabalhar com os sonhos, com as ideias, com a própria ilusão do ser, ok? E aí, vindo para a questão 3, releia o trecho. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, levando em consideração que está ao pé significa aquilo que está próximo e que enleio significa algo com o qual a pessoa tem uma relação direta ou que é de sua experiência pessoal. Pensando no papel do escritor, do artista, faça uma análise baseada nos conceitos teóricos da literatura. Então você tinha que ter feito uma análise em cima do que era a literatura, como ela é constituída, certo? Porque a literatura ela está entrelaçada com o campo da história, o contexto histórico, a sociologia, a filosofia e, acima de tudo, a própria arte. Eu queria que você tivesse me falado sobre o próprio eu lírico, que é trabalhar com o que você sente, com as suas ideias, com os seus anseios, as suas vontades, né, os seus sonhos, os seus devaneios. Então, tudo isso está o que? Entrelaçado no mundo da literatura e no seu próprio conceito, ok? Indo para a questão 4, você tinha que ter analisado a imagem e o poeminha ao lado. A imagem maravilhosa já diz tudo pra gente, não é? E no texto 2, especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem? Que há sob o nome uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? E aí, então, finalizaria a leitura dele, ok? Em um parágrafo, destaca as características do humanismo presentes na imagem 1. Então, você tinha que ter relembrado as características, o que era o humanismo. Uma top para você ter colocado aí era que o próprio humanismo, ele trabalhava com o quê? Com o homem no centro do pensamento. O que é isso? O antropocentrismo, ok? Então, você tem lá o homem como um ser racional, trabalhando as suas próprias ideias, ele é um ser questionador, ele corre atrás. Então, ele literalmente está no centro do pensamento, das próprias ideias, né? E aí, indo para a questão 5, explique
de que maneira a imagem 1 e o fragmento 2 do poema se articulam em torno do próprio tema do humanismo. Você poderia ter colocado aí, de acordo com os conceitos do quê? Do antropocentrismo, o conceito do próprio homem, o que significa a palavra homem, do quê? Do racionalismo, né? E aí seriam tópicos bem legais para você colocar para mim nessa questão 5. Na questão 6, algo que a gente tanto adora, o trovadorismo. Você teria feito aí uma análise da imagem, do ambiente, de tudo que essa galera tá em mãos e tudo mais, seria super importante para sua resposta. Levando em consideração todos os elementos mostrados na imagem, instrumentos musicais, vestimentas, pessoas, o ambiente como um todo e os seus conhecimentos maravilhosos, você iria explicar como é que era a literatura, né, do trovadorismo. Você teria várias opções para você. Como, por exemplo, quem eram os trovadores? Eles cantavam as canções trovadorescas que eram divididas no grupo de escárnio e maldizer, no grupo de canções de amigo e de amor. Então, quais eram as características de cada canção? Super importante você ter colocado. Literalmente, por que ele tá aí com um instrumento musical? Porque o trovador, ele canta a canção trovadoresca. Acima de tudo, ele obrigatoriamente precisa dos instrumentos musicais, às vezes do jogral, certo? Então, foram pontos importantes para você trabalhar aí. Olha a questão 7, relembrando a aulinha de barroco. Surgiu dúvida, né, na hora de fazer isso daí? Era só ter voltado no videozinho a respeito de barroco. O barroco, momento artístico, predominantemente, então do século XVII, foi marcado por tensões. Surgiu num período ainda repleto de ideias renascentistas, os quais receberam de encontro a si os valores religiosos da Contra-Reforma. E vamos lá, buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. E aí, então, considerando que o barroco é a expressão de uma tensão e o conflito, né? E o contexto do poema demonstra essa tensão, a dor, a alternativa que emprega a antítese e figura de linguagem, que demonstra o quê? A tensão, a oposição. Onde é que estava? Na letra D, quando ele diz lá, pois perdoai-me por não condenar-me. Então, perdoar e condenar, ideias opostas. Indo para a questão 8. Leia o poema a seguir, de Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, né? A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegrias. E aí então, olha essa pergunta, meu amigo. Como se sabe, né? O poeta Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, produziu poemas de temáticas variadas, não se limitando à produção satírica. O poema A Instabilidade das Coisas do Mundo é um exemplo da lírica. E aí, então, de que tipo de lírica? Ao fazer a leitura do poema, tem como você saber, claro. E é uma lírica filosófica, ok? 9. Leia o trecho do poema Ilha de Maré, né, do escritor Manuel Botelho. E, tratando das próprias, os coqueiros, galhardos e frondosos, criam cocos gostosos, e andou tão liberal a natureza, que lhes deu por grandeza, não só para bebida, mas sustento, néctar doce, o cândido alimento. Podemos relacionar os versos desse poema ao quinhentismo nacional, pois... Lembrando o que era o quinhentismo. Ok, vamos lá, letra D. A exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltados pelo próprio poeta, assim como aquela cartinha, né, do Pero Vaz de Caminha. Indo para a questão 10. Para Érico Veríssimo. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria. E estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. No quarto verso da primeira estrofe, o autor grafa a palavra, ou seja, ele escreve a palavra minuciosamente, separando as sílabas. Nesse contexto, esse recurso, né, ele foi utilizado por que esse recurso? Para sugerir a subida lenta do movimento da fumaça. Foi exatamente isso, por isso utilizou, né? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos
citados de Gregório de Matos, ele empregou uma figura de linguagem super famosa dentro do mundo do barroco. Qual é essa, gente? Significados opostos. A antítese, né? Antítese. Ok, eu tenho certeza que todo mundo marcou essa. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha conseguido fazer sua correção com calma, feito anotações, e eu deixo um beijo enorme. Não esqueça de terminar as suas atividades, de assistir a vídeos que às vezes você deixou passar alguma coisinha, não assistiu todo, então assista tudo completo. E acima de tudo, não esquece que próxima semana a gente tem muita novidade para vocês. Beijo!